Aí entra o quê? Aquilo que eu fui fazer em João Pessoa, né? Por quê? Já mudou. Exatamente, porque eu comecei a falar do Acre e João Pessoa e a gente já foi para outros falou do caminho assuntos. para chegar. Exatamente. Então, assim, a gente estava lá no Acre, né? Trabalhando Mary Kay, trabalhando com a loja de colchões, que meu esposo, né, tá à frente. Retornamos para Rondônia, mas surgiu um desejo ali da família toda de se mudar para uma cidade onde tivesse praia, né? Então, depois da vinda dos filhos para São Paulo, porque eles vieram, não, a gente tem que estar no meio do caminho ali para ficar mais fácil, perto deles, né? E aí decidimos ir para João Pessoa. Só que olha só como é que funciona a minha cabeça, né? Só para eles entenderem ali um pouquinho. Antes de chegar em João Pessoa, eu já abri um negócio. Sem conhecer ninguém na cidade, sem nunca ter morado lá. Então, o negócio foi primeiro. Chegou primeiro que você. Chegou primeiro do que eu. E de uma maneira, o Marcelo estava falando aqui que nunca imaginou, né, estar num lugar assim, tudo mais. Eu também nunca imaginei, ainda mais ter uma empresa do porte que é a Mr. Wiz, numa cidade onde eu mal cheguei. E as coisas foram acontecendo de uma maneira que não tinha como não abrir, não inaugurar naquele momento. Tudo fluiu. Não foi aquela coisa pesada, não foi aquela coisa que eu tenho que buscar, que eu tenho que fazer acontecer. Não. Eu só precisava permitir que fluísse. Esse amadurecimento, né? E aí foi acontecendo, Deus foi abrindo portas assim que a gente nem imaginava. E em 7 de janeiro nós inauguramos em João Pessoa uma unidade linda, uma estrutura linda, sabe? Que trata justamente daquilo que eu comecei a buscar lá em 2015, né? Só que de uma maneira diferente. O que me encantou ali, falando dessa fronteira profissional que foi a Mr. Wiz, que foi assim uma grande fronteira para mim. O que me encantou ali foi o fato de olhar e no universo onde eu trabalhava, onde nós atuávamos, né? A gente conseguia trabalhar muito o adulto. A gente conseguia levar essa consciência que nós adquirimos para o adulto. Tínhamos material, tínhamos processo, ferramentas, mas a criança ficava ainda à mercê do que o pai e a mãe conseguia passar. E muitos deles não conseguiam, né? Conseguia lidar consigo mesmo, mas não conseguia passar totalmente. E a Mr. Wiz trouxe isso, né? Uma escola de liderança, de empreendedorismo e de inteligência emocional para crianças, jovens e adultos. Então, desde criança tem lá a linguagem própria para eles começarem a entender aquilo que a gente demorou anos que a e nossa anos. Geração não teve, não passou por isso, né? Que cheguei lá, eu tive que começar a aprender com 40 anos. Eu comecei com 45, com filhos adultos já. E aí, para passar para o adulto, aí, claro, eu tinha ferramentas, passei para os meus filhos adultos, mas eu fico perguntando, os meus netos já recebem. Então, já é diferente. Os meus netos já recebem esse aprendizado do que é entender as minhas emoções, o que eu sinto, o que eu não sinto. E a formação de crianças também. Que quando você falou assim, olha, eu não estava usufruindo. É como se não me sentindo inadequada. Ou seja, eu não fui criada para voar tão alto. Eu não fui formatada para viver no sucesso. Então, a gente tem uma formatação nas próprias escolas, na televisão, na época. Tudo que nos alimentava nos dizia assim, olha, poucos chegam até aqui. Você faz parte dos muitos, os muitos ficam aqui. Então, de repente, você fura a bolha e chega onde poucos chegam. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Não é meu lugar. É estranho, né? É estranho. Causa aí, uma estranheza. ouvir você dizer que hoje você está com uma empresa, né? Você está à frente de uma empresa que vem proporcionando isso desde a educação básica. A criança com quantos anos pode começar lá? 7 anos. Com 7 anos, alfabetizada, ela com 7 anos, 8, 9. Então, como é que ela vai chegar aos 17, por exemplo? Muito melhor do que eu cheguei, do que você chegou, do que meus filhos chegaram. Com muito mais recursos, com muito mais preparada para esse mercado que nós nem sabemos como será. Exatamente. Né? Quando ela, por exemplo, uma criança de 7 anos hoje, quando ela tiver 17, 18, a gente não sabe nem quais como as que profissões vai estar. Novas profissões ou as que Mas ela vai estar estar preparada, porque ela vai ter ali noções de empreendedorismo, de inteligência emocional, de autoliderança,
de liderança, de finanças e o próprio inglês, né? Que traz um idioma também. Traz um idioma também, que é uma linguagem universal e que agrega muito, né? Cada vez mais as pessoas estão precisando do inglês e acaba gerando novas oportunidades, né? Uma pessoa que não tem o inglês, ela tem uma limitação ali de oportunidades. Muda muito, né? A gente está há pouco tempo, mas nós já temos, assim, alunos, vou falar de uma aluna especificamente, que chegou para nós, ela tem 10 anos, muito tímida, muito fechada, muito introspectiva ali, e o pai conversou com a gente e falou, olha, ela já tentou aprender inglês, mas teve um trauma com uma professora, enfim, e ela não consegue, ela é muito fechada, ela não consegue falar, ela tem vergonha com certeza foi da criticada. pronúncia, exatamente. E ela está, acho que pouco mais de um mês com a gente. Mas assim, é outra pessoa. Já falam. Totalmente diferente. Sorri, dança, com certeza, sorri. E já está disposta a gravar. Os nossos alunos gravam vídeos, né? Para a rede social. E aí a gente pergunta. Eles veem um gravando ali, tem o script bonitinho. E aí, você quer gravar também? Ela, eu quero gravar também. Então, já sabia que já é perfil de influente, né? Eu Já é não uma sou, influente. Eu não sou criança, mas eu entendo isso, tá?